E aí, amores, vamos agora fazer o encerramento da parte de coligativas, mas de uma maneira que a gente só vai trazer uma ideia e quando, claro, o assunto de soluções for visto, a gente acaba trazendo o nível de aprofundamento, de especificidade para conseguir compreender melhor essa relação. Então eu só vou trazer para vocês uma apresentação. Veja, as propriedades coligativas, elas relacionam a relação que existe entre o soluto e o solvente, né? Você adiciona o soluto e você altera as propriedades físicas do solvente. Existe uma expressão de concentração que relaciona o soluto e o solvente, que é a chamada molaridade. O que é a molaridade? A molaridade, ela tem como objetivo estabelecer a relação que existe entre o número de mols do soluto para cada massa do solvente em quilo. Veja como é interessante essa discussão, né? Porque a gente aprendeu que as propriedades coligativas, elas dependem unicamente da quantidade, e é uma quantidade em mol. Então, quando a gente diz assim, olha, quanto mais mols de soluto for adicionado para uma mesma massa do solvente, maior o efeito coligativo. Exatamente, Aronzinho. Se eu tenho mais mols de soluto naquela mesma massa do solvente, o efeito que ele vai provocando vai ser cada vez maior. Então, a gente entende que as propriedades coligativas, elas dependem muito dessa relação da quantidade em mol de soluto para uma mesma massa ali do solvente. Elas dependem muito do conceito de molaridade. Então a gente diz, ó, a variação da temperatura de ebulição é proporcional à molaridade. A variação da temperatura de congelamento é proporcional à molaridade. De modo que a gente entende que quando você chega na questão e você diz, olha, nós temos uma solução que é, na verdade, 1 molar. O que é uma solução molar? É porque você tem 1 mol do soluto para cada quilo do solvente. Vamos lá, 2 molar. 2 mol do soluto para cada quilo do solvente. Molaridade vai ser uma relação de mol por quilo, que você chama de molar. Molaridade é representado pela simbologia W, como vocês estão vendo. Então a ideia é que se chegar na prova e disser assim, olha, uma solução é 5 molar, é porque eu tenho 5 mol do soluto para cada 1 kg do solvente. Eu tenho 3 molar, 3 mol do soluto para cada 1 kg do solvente. Ou seja, 5 molar vai exercer um efeito mais intenso do que 3 molar. Porque em 5 molar eu tenho 5 mols para cada quilo. Em 3 molar eu tenho 3 mols para cada quilo. E, consequentemente, quanto mais mols de soluto eu tiver ali, maior o efeito. Por isso que a gente diz que a variação da temperatura de ebulição, a variação da temperatura de congelamento é proporcional à molaridade. Só que matematicamente você sabe que no lugar de uma proporcionalidade eu posso substituir por uma igualdade junto a uma constante, não é isso ou não? Então eu posso dizer o seguinte, ó que massa. A variação da temperatura de ebulição é igual a uma constante, que é a constante de proporcionalidade, vezes a molaridade. A variação da temperatura de congelamento é igual a uma constante vezes a molaridade. Essa constante aqui é chamada de constante ebulioscópica. Essa constante aqui é chamada de constante crioscópica, relacionada à ebulição, no caso a ebulioscopia, e a congelamento, no caso a criometria ou crioscopia, não é isso ou não? Qual é a definição dessa constante? Veja que interessante. Essa constante equivale à variação da temperatura de ebulição quando a solução for 1 molar. Caramba, é verdade! Se eu chego na prova e digo que a constante é 0,52 graus Celsius, o que é que significa isso? Que 0,52 vai ser a variação que eu vou causar no solvente quando a solução for 1 molar. Cara, então essa constante ela varia de acordo com o solvente, não é? Exatamente! Cada solvente vai ter a sua própria constante, que vai trazer a interferência que o soluto exerce naquele solvente. Porque lembra que não interessa o tipo de soluto, interessa só a quantidade de soluto. Então essa constante ela vai ser característica de cada solvente. E ela representa a variação que o solvente vai ter quando a solução for 1 molar. Então quer dizer, o que é Kc? Kc nada mais é do que a constante crioscópica informa a variação da temperatura de congelamento daquele solvente quando a solução dele for 1 molar.
Então é extremamente importante que a gente tenha consciência desse estudo, que a gente não vacile sobre esse conceito. Então eu gostaria que a gente pudesse construir, porque, por exemplo, o cara diz assim, olha, eu coloquei 180 gramas de glicose em 2 kg de água. Porém, se eu sei que cada mol de glicose, que é C6H12O6, tem 180 gramas, então se eu boto 180 gramas de glicose, eu vou ter justamente 1 mol. Aí eu vou ter 1 mol, e eu falei que era para cada 2 kg de água. 1 mol para cada 2 kg me dá uma concentração de meio mol por quilo. Né? 1/2. Então a minha molaridade é meio mol por quilo. Se a minha molaridade é meio mol por quilo, multiplica essa molaridade pela constante. E aí você vai calcular qual é a variação. E a constante é dada na prova. Porque ele não pede que você decore a constante. Para você ter ideia, olha como se calcula a constante hebeloscópica. RT ao quadrado sobre 1000 vezes o calor latente de vaporização, que é característico de cada solvente. Aí o cara diz, pô, Aronzinho, então a ideia é que ΔE, que é a variação da temperatura da ebulição, é igual a constante, que é multiplicada desse jeito, mas que é dado na prova, vezes a molaridade. Então eu preciso achar a molaridade, porque eu vou pegar a molaridade, que é mol ali por quilo, vou multiplicar pela constante e vou achar qual é a variação. Então, por exemplo, se a variação for 0,8, se eu estou imaginando a água, que a nível do mar ela ebule a 100, se eu estou calculando a variação de 0,8, então vai ebulir a 100,8. Ah, então se a variação da ebulição for de 11 graus, se eu estou imaginando que eu estou falando da água a nível do mar, que é 100 graus, ela vai começar a ebulir a 111. Então eu começo a entender a ideia de qual variação vai ocasionar a partir do que eu tinha inicialmente. Veja que o calor associado à crioscopia, que é o KC, é RT ao quadrado sobre 1000 vezes o calor latente de fusão. Mas a ideia é a mesma. Tá? Não esquece disso. Existe, no caso da pressão de vapor, a seguinte discussão. ΔP sobre P2 é igual a KT vezes W. ΔP é o chamado abaixamento absoluto. Quando eu comparo o abaixamento absoluto sobre a pressão inicial do solvente, aí eu vou criar uma condição relativa, chamada de abaixamento relativo, que é quando eu considero o que abaixou em função do que eu tinha inicialmente. Então eu faço ΔP sobre P2, que é justamente essa condição de abaixamento relativo, ele vai trazer a relação de ser KT, que é a constante anoscópica, vezes a molaridade. KT, inclusive, para você ter ideia, se calcula pegando a massa molar do solvente e dividido por 1000. É assim que se calcula a constante anoscópica. É claro que tem toda uma discussão, um tratamento matemático bem vasto, né? Bem rebuscado. Mas essa perspectiva em prova cai com pouquíssima frequência. E quando cai? Então é muito importante que você tenha pelo menos uma base, uma referência. E não esqueçam de um detalhe. Lembre que as propriedades coligativas só dependem da quantidade. Então, se você pega, por exemplo, NaCl, você bota 1 mol de NaCl em 1 kg de água. 1 mol de NaCl em 1 kg de água vai ser 1 mol por quilo. Não é, não? A molaridade vai ser 1. Não. Porque o NaCl não gera Na mais e Cl menos, vai gerar 2 mols. Concorda? Aí você tem que sempre lembrar de multiplicar pelo I, que é o chamado fator de Van Hoff, que expressa a real quantidade de partículas que tem naquele meio, de forma que você consegue fazer com que essa relação ela venha a ser estabelecida. Então toma cuidado quando o composto for iônico, já que ele vai gerar aí uma dissociação. Então essa parte é uma parte tranquila, é uma parte que você não precisa ter tanta, preocupação, porque cai com pouca frequência nas provas, mas é interessante que você tenha uma base, mas dá pra gente conseguir desenvolver matematicamente aí com tranquilidade, tá certo? Ó, um beijo no coração de vocês, valeu!